Olá, prezados amigos e irmãos. Quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. E o tema de hoje é vocação para pregar e produzir fruto. O texto básico está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E diz o seguinte: nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. A Bíblia ensina que o Senhor da seara é o responsável por suprir sua seara com trabalhadores. Isso Jesus ensinou, após ver as multidões e se compadecer delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se dirigiu a seus discípulos e estimulou-os a pedir trabalhadores ao Pai, dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 36 a 38. Paulo, o doutrinador da igreja, ensinou em 3 textos que a concessão de dons espirituais é tarefa exclusiva do Espírito de Deus. Se é Deus que reparte os dons, Ele o faz como lhe apraz. Por isso, Paulo disse: todos os membros não têm a mesma função. Romanos 12, 4. Esse aprazimento Paulo chamou de a multiforme sabedoria de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, explicando a expressão multiforme em relação à sabedoria de Deus, disse: essa palavra quer dizer variegado, com referência a roupas e flores. Era usada para descrever flores, coroas, tecidos bordados e tapetes trançados. Essa palavra também foi usada para descrever a emaranhada beleza de um bordado, ou a intermina variedade de matizes de flores. É bom saber que Deus usa você e eu, na vocação que Ele determinou, para produzirmos frutos para Ele, cada um com o dom que Ele mesmo deu. Visto que o dom é exclusividade do Espírito de Deus, é justificado o alerta de Paulo, em Romanos 12, 3, quanto ao perigo do orgulho nas realizações no serviço para Deus. Paulo disse: não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Como uma dose de humildade cabe em qualquer vida, Paulo diz: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Não sejas sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12, 10 e 16. Se tu tens um dom, faça como Paulo orientou a Timóteo. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. 1 Timóteo 4,15. Faça o seu melhor e se alegre com o melhor dos outros. Podemos entender que na obra de Deus não há espaço para o orgulho, visto que é o próprio Deus quem reparte a cada um os seus dons, para o proveito da igreja. Essa exortação de Paulo visa quebrar o orgulho dos que pensam que são os bambambãs da obra de Deus. Toda a tentativa de sobressair ou de autopromoção devem ser repelidas pelos colaboradores na seara de Deus. Nesta questão, faz bem ouvir a voz da sabedoria que diz: eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Provérbios 8:12. Deus é quem tem a exclusividade na repartição dos dons para a sua obra e pode usar um Pedro, pode usar um Paulo, um Marcos e um Barnabé ou Estevão. Pode usar até um como eu e você, mas cada um com a capacitação dada por Deus. Essa verdade é clara em Efésios 4:8, que indica que é o vitorioso Jesus que concede os dons. Ele diz: e deu dons aos homens. Essa verdade é ratificada em Efésios 4:11, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. É verdade que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Por isso, só Jesus é digno de receber honra. Devemos nos contentar em ser, por sua graça e vocação, os cooperadores de Deus, como foi Apolo e Paulo. Diante disso, é bom lembrar que o livro de Provérbios, em 26:12, dá a entender que o pior homem é aquele que é sábio aos seus próprios olhos. Está escrito: tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Em Marcos 4:8, vemos que a produção de frutos é diferente nas diversas sementes. Está escrito: um produziu 30, outro 60 e outro 100. Marcos 4:8. Cada semente, bem como os servos que recebem talentos, cumprem suas obrigações conforme a capacidade dada pelo próprio Deus. Assim está escrito:
E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Como na germinação e frutificação da semente, os que receberam talentos também produziram e frutificaram, cada um conforme a sua capacidade. Um produziu 20 e o outro 2. Um produziu 5 e o outro 2. O que é notável nessa parábola dos talentos é que ambos produziram 100% de suas capacidades. Proporcionalmente, eles produziram a mesma quantidade. Segundo Adolf Paul, há uma sutileza na palavra aqui traduzida por produziu, dando a ideia de que a produção de fruto é algo extremamente admirável. Somente o servo mau e inútil foi incapaz de produzir frutos para o seu Senhor. É claro nas Escrituras que Deus capacita alguns para anunciar a mensagem do Evangelho. Uns fazem de um jeito, outros de outro. O importante é que cada um, como Timóteo, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo 4,5. Desde os tempos de Jesus Cristo que a salvação é pela fé. Se a fé salvadora, segundo Paulo, vem pelo ouvir, então os evangelistas precisam falar. A ordem para falar para o mundo todo já foi dada, e isso inclui todos os rios do Amazonas. Se a salvação é por confessar a Jesus como Senhor, conforme Romanos 10:9, então o evangelista precisa ser preciso para explicar a promessa, a vinda, a morte, a ressurreição, a exaltação e o retorno desse Senhor Jesus que salva. Sejamos como o Davi, do Salmo 63:4, que mesmo em terra árida, nos desertos de Judá, desejava falar das maravilhas de Deus. Ele disse: enquanto viver, falarei da tua bondade. Como disse o pastor e poeta: fala, fale e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales ou as pedras clamarão. João Batista anunciou a mensagem. Jesus caminhou pela terra anunciando a mensagem. Os apóstolos e os demais seguidores, sucessivamente, chegando até nós, todos anunciavam a mensagem. Há algum mal nisso? Somente o reino das trevas se incomodam com a pregação do Evangelho, pois ouvir a mensagem de Cristo leva à salvação e libertação do pecado e de Satanás. Se o evangelista se calar, disse Jesus, as pedras clamarão. Se você é um evangelista, então anuncie a mensagem. Se prepare, se aperfeiçoe, se habilite para essa nobre tarefa, como ensinou Paulo. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Romanos 12:6. Como escreveu o saudoso poeta e pastor João Filso Sorém: vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Fala a todos sem cessar, pois o sol vai declinar. Mostra agora a compaixão e anuncia a salvação. Alguém citou uma pesquisa que dizia que 65% dos que entram no seminário nunca levaram uma pessoa a Cristo. É triste, visto que a união na morte de Jesus é a união na vida do Cristo ressuscitado, que é luz, que é perfume e que é sal. Essa união com Cristo enche o crente do desejo de testemunhar e de pregar a salvação. Faça isso, amado irmão. Seja um agente da evangelização dos povos. Faça parte do grupo que vai levar o evangelho do reino para todas as gentes, para livrá-los da perdição eterna. Para que mais perdidos se tornem crentes e façam parte da alegria de Jesus. Wiersbe foi preciso ao falar da realidade do inferno quando disse: é absolutamente essencial que os pecadores creiam em Jesus Cristo e sejam livrados da perdição eterna. Também é importante que os cristãos levem essa mensagem ao mundo perdido. Diante dos ensinos das Escrituras, não há espaço para orgulho pessoal, para competição, para a busca por reconhecimento ou, pior ainda, para a difamação, para o assassinato de reputações e para o desprezo aos outros trabalhadores da seara de Jesus. Como disse Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Os trabalhadores são apenas cooperadores na grande obra, cada um com o seu dom e sua capacidade. O grande feitor da obra é o próprio Deus. Só Deus é alguma coisa. Jesus ensinou que os trabalhadores só podem dar fruto se estiverem unidos a Ele, pois Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5. Segundo Adolf Paul, o próprio Deus é o evangelista. É claro que ele tem colaboradores, mas no centro está a verdade de que missões é seu objetivo e atividade primordial, no tempo e no fim. Onde
Onde, pois, está o motivo para o orgulho, para a ostentação, para a jactância ou para a vanglória? Por que julgar os parceiros da seara e da luta contra o mal? Paulo, falando do amor, disse: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Romanos 14, 13. Estamos ou não estamos no mesmo barco, unidos e ombreados, e nos esforçando para implantar o reino de Deus na terra? Paulo alertou quanto a esse orgulho perigoso. Ele disse: pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, então qual o motivo do teu orgulho, como se não o tiveras ganho? 1 Coríntios 4, 7. No lugar do julgamento e da crítica, mantenha a paz. Está escrito: sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Romanos 14, 19. Podemos e devemos nos alegrar com a vitória dos outros e aperfeiçoar a vida com o princípio de João Batista, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3, 30. A bênção do Salmo 133 é real e cheia de vida. Está nas mãos de Deus. É ordenada nos montes de Sião, mas o critério é a união dos irmãos, em Deus e nos seus propósitos. Vamos conquistar esse grande Amazonas juntos, pois a desunião só interessa ao adversário. Adolf Poe acertou quando disse: este privilégio de estar junto e de ser usado sobre o reino de Deus realiza, no fim das contas, seu anseio mais profundo de ter um pequeno papel em uma causa grandiosa. Que Deus nos ajude nessa nobre missão e cada um, com o seu dom, cumpra a grande missão do Rei. Amém.